Aos amigos do esporte de todo o Brasil, muito boa noite. Estamos chegando com a rodada LDE nesse dia 30 de junho de 2023. Estamos acabando o mês. Estamos quase abrindo o mês de julho. E que nós vamos levar a você as principais informações, as análises, as prévias do final de semana que vem chegando por aí. E principalmente pelo que houve nas meios de semana aí de Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, o sorteio que vai acontecer aí para a definição de fase de mata-mata das oitavas de final, tanto da Libertadores e mesmo aqueles do playoff da Sul-Americana, mas que vai definir seus adversários das oitavas de final, também é um ponto para ser discutido. É claro, evidentemente, a saída do nosso querido o Luiz Castro, né? Diga de passagem, do Botafogo. Você pode participar com a gente, você pode interagir conosco. Eu estou aqui ao lado do Bruno Mioto e também do Eduardo Couto para estar com o programa com a gente. Tudo bem, meu caro Bruno Mioto? Muito boa noite para você, senhor destaque inicial, por favor. Muito boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo na live do esporte. Hoje vai ser um dia vai falar muito de Copa do Brasil, Libertadores e outros assuntos, inclusive. Mas eu quero dar um destaque inicial, primeiramente, a dois assuntos especiais, que inclusive englobam um clube especial, que é o Atlético de Madrid, que hoje o Atlético de Madrid ele anunciou que voltará a ter o escudo antigo a partir da temporada 24-25, por votação dos sócios do Atlético de Madrid, que todo mundo sabia que em 2016 o escudo novo do Atlético de Madrid tinha sido aceito, mas não com apoio dos fãs em geral, dos sócios, e agora fizeram um referendo e o escudo antigo, que era até 2016, está de volta. E outro que o Atlético pronto fechou já está até confirmado pelo Fabrício Romano, a contratação do lateral César Azpilicueta, que acabou saindo do Chelsea até de graça para o Atlético de Madrid, ele que fará um contrato de 2 anos com o time do Atlético até 2025. Uma baita contratação para o time do Atlético. Muito bem. Bom, lembrando para vocês, né, domingo, 3h30 da tarde, 4 horas a bola rolando, teremos Atlético Paranaense e Palmeiras, e logo depois do Campeonato Brasileiro, o inédito, o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, no circuito do Red Bull Ring, lá em Spielberg. Meu caro Eduardo Couto, seu destaque inicial, por favor. Boa noite. O meu destaque inicial vai para o Super Combo, né, que teremos essa semana, né, depois do Palmeiras ter perdido aí pro Botafogo domingo passado. Agora os olhos vão um pouco pro Atlético Paranaense, principalmente para quem é torcedor, que vai pegar primeiro o Palmeiras agora e depois tem outra pedrada quarta-feira, que é o Flamengo, né? E o Palmeiras, claro, já no meio de semana também tem a pedrada aí da Copa do Brasil. Teoricamente o Palmeiras com um jogo complicadinho, né? Esse clássico paulista no meio da semana. Então aí Atlético Paranaense e Palmeiras, que são times que são sempre colocados para baixo, né? O pessoal fala do Flamengo, fala do Corinthians, fala do São Paulo. Atlético Paranaense e Palmeiras sempre sofrem com muita crítica, né? Muita paulada e estão aí surpreendendo, sempre chegando longe. Muito bem. Bom, o negócio é o seguinte, vamos então para o nosso primeiro assunto aqui do programa de hoje, que é o seguinte, né? Lembrando que nós vamos acabar de falar dos 4 grandes de São Paulo, noticiário do dia, do que está acontecendo, visando aí o final de semana. Mas antes, é óbvio que eu não poderia deixar de abrir este programa e, evidentemente, para falar dessa situação aí do Botafogo, que é líder do campeonato. Toda uma questão de cenário positivo que poderia ser para as condições, até pela vitória que fez contra o Palmeiras no final de semana, empatou com o Magallanes em 1-1 pela Conmebol Sul-Americana, na despedida do Joel Carli como jogador de futebol, o argentino que ficou aí bom tempo aí na equipe do Botafogo. E a entrevista coletiva ontem, o Luiz Castro, ele deixou bem claro que ele ia sair, mas de qualquer maneira. Ele já tinha a decisão pronta. A pessoa que me disse que ele não tinha a decisão pronta está viajando em outro lugar, está em Marte, está em Júpiter, porque
Não, a expressão corporal dele era visivelmente de cara assim, estou cansado do Brasil mesmo, vou ganhar 29 milhões de reais, mais uma mansão enorme para viver o resto da vida dele se ele quiser ficar lá. No país também, que é meio duvidoso, mas enfim, são coisas que acontecem na questão do futebol, né? É uma questão que você levar em consideração, mas até pelo próprio constrangimento do próprio Tietchan também, que foi um negócio também absurdo, né? Porque como é uma questão obrigatória da Conmebol, você tem um jogador ali para dar ao lado do treinador, e ele praticamente não foi nem perguntado, bem respondido durante a entrevista coletiva inteira, e hoje ele anunciou aí a Botafogo, o óbvio, que iria sair para o nosso querido Al Nasser aí da Arábia Saudita. Bruno, eu queria ouvir de você o seguinte, 2 pontos importantes. O primeiro deles, como que essa entrevista coletiva deveria ter sido olhada com mais atenção para muita gente, principalmente até pela pergunta do próprio Cícero Melo, principalmente, quando ele até falou com mais firmeza, vamos dizer assim, da situação dele no Botafogo, e principalmente a maneira como ele conduziu na própria coletiva durante mais de 40, 50 minutos de papo que teve com os jornalistas ontem. Muito bem. Como eu posso dizer que é o seguinte, a questão do Luiz Castro começa pelo fato de que ele começa mal o trabalho dele no Botafogo, assim, não esse ano. Ele começa mal com uma campanha muito mal no Campeonato Carioca, onde ele não consegue nem chegar na semifinal do Campeonato Carioca, ganha lá a Taça Rio, que virou o troféu o 5º lugar do Campeonato Carioca, que a cena de comemoração dos torcedores do Botafogo é impagável, como eles comemoram aquele título. E principalmente o jogo contra o Botafogo estava sendo eliminado com aquele lance bizarro do Braulio Machado, que ele não apita o final do jogo, mesmo passando da cota que já tinha passado dos acréscimos, deu 2 escanteios pro Botafogo e o Botafogo conseguiu empatar. Aí virou aquela loucura lá, aquele clima lá que a gente sabe como é que ficou. Depois desse jogo, o Botafogo se arrumou. Por causa do jogo contra o Brasiliense, que o Botafogo meteu 6-1. Aí começou já o Luiz Castro começou a acertar o time. Começou a estrear contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não joga bem. O São Paulo joga melhor que o Botafogo nesse jogo. Só que o Botafogo vence graças às falhas da defesa do São Paulo. E aí vai começando a melhorar. Começa já o Luiz Castro começa a acertar o time e o time começa a não perder. Não perde até o jogo contra o Goiás. Um tropeço, continua líder. Continua mais líder do que nunca. E aí, nós chegamos nesse jogo contra o Palmeiras. Aí, quando estoura essa história do Cristiano Ronaldo, do time do Al Nasser, com o Cristiano Ronaldo, querendo o Luiz Castro, ele já deve ter balançado na cadeira com os 25 milhões anuais que ele ia receber. Que se a gente lembrar, quando o Botafogo foi eliminado no Campeonato Carioca, a torcida enchia muito o saco dele. E aí agora o cara conseguiu fazer o Botafogo virar em primeiro, essa mesma torcida aí, ela agora endeusa o cara. E aí agora quando o Luiz Castro ele diz que vai sair do Botafogo, a mesma torcida vai lá e vai no Luiz Castro. Umas coisas que não dá para entender no futebol brasileiro. E o próprio Luiz Castro ele cobrava que treinador precisa de tempo no futebol brasileiro. Só que ele fala isso sendo que na primeira proposta dele poupuda, ele sai. Mas será que, Bruno, será que não tem um quê de... E nem no futebol brasileiro. Será que não tem um quê de... o futebol brasileiro é muito inseguro, eu vou para um lugar que é um pouco mais seguro, porque eu sei que eu só tô aqui porque eu tô bem, e que por mais que eu segure minha primeira proposta e fique aqui, isso não vai ser pesado
pela direção do clube lá na frente? Com certeza, né? Com certeza. Até porque a gente viu que quando o Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca, teve até quase invasão de torcida no CT do Botafogo para pressionar. Isso deve ter puxado na cabeça o psicológico do Luiz Castro, falou para ele: não, eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar. Eu não vou para ter que perder de novo e tomar a mesma pressão dessa torcida. Que, infelizmente, quando o Botafogo começou a virar SAF, o torcedor do Botafogo, a gente sabe que é um dos torcedores mais carentes por título que tem no futebol brasileiro, começou a achar que já está no patamar de Palmeiras e Flamengo. E aí a história a gente conhece. Quando um time começa a se catapultar, se igualar a Palmeiras e Flamengo na ilusão, a realidade começa a bater forte depois. E em vez do pessoal cobrar o treinador, em vez do pessoal cobrar o dirigente, a própria expectativa que eles mesmo cobraram, que eles mesmo falaram, vão cobrar tudo do técnico, que é o que menos tem culpa. Mas tem um outro ponto também que eu acho que mais me chama a atenção nesses caos todo, é o fato de que, assim, teve momentos nessa passagem do Botafogo que ele falava, não, temos que ter gramados melhores. O técnico ele tem que ter uma questão a longo prazo. Né? Que ele chegou a falar isso várias e várias vezes até. E agora, de repente, ele pega na primeira proposta que vier, ele já pega e já vaza. Isso não é um nível de hipocrisia de um cara que veio aqui achando que ia ser o cara do Brasil? Ou tá errado? Acho que nem ele esperava isso. Porque ninguém esperava o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava. Se fosse o Abel falando, tudo bem, porque é o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, é o candidato ao título brasileiro e da Libertadores, só que do Botafogo a gente não esperava. Porque a gente falava que o Botafogo é um time de meio de tabela para baixo. Se conseguisse buscar uma vaga na Libertadores, era comemorasse o Hexa. Uhum. Só que o Botafogo é líder. É aquela história. Foi empurrando com a Bahia, quer ser líder, na hora que vê essa proposta aí, o cara vai deixar. Mas isso acaba com a história dele, que ele falou que tem que ter tempo para treinar. Mas também tem um outro lado, né, Eduardo, que é o seguinte, né? O fator do que é o seguinte, ele fala uma coisa e em menos de 2 meses e meio, 3 meses e meio, ele já mudou e na primeira proposta ele já vai. E com detalhe, né? De todos os portugueses que vieram ao Brasil, só o Pedro Caixinha, né, que é o técnico do Red Bull Bragantino. Isso. Só que o Pedro Caixinha... O PP. É o técnico do Cruzeiro. Pepa. É o técnico do Cruzeiro. E tem também o Abel, que é o que tem mais tempo. Tem também agora no Goiás também. Tem no Goiás. É verdade. Bem lembrado. O Goiás e o Antônio Oliveira do Curitiba, então, Cuiabá. Assim, do Cuiabá. Os que tem há mais tempo, só o Abel está aí. Porque o Jorge Jesus saiu da mesma forma do que foi agora, o nosso querido Luiz Castro. Outros técnicos portugueses já tiveram proposta, também já aconteceram a mesma coisa. A pergunta que fica é o seguinte, Eduardo. O que acontece? É o caráter do técnico ou é a postura de ser ligado a um clube vencedor ou a um projeto vencedor ou acreditar que, por exemplo, o Botafogo não ia ser vencedor nem aqui nem na China? Não tem nada disso. Na verdade, não é nada disso. É o seguinte, o clube brasileiro não tem proposta. Nem o Flamengo tem proposta. A proposta do Flamengo, que ele vem adotando de 2013 para cá, é tentar pagar dívida sem perder elenco, com elenco que, na verdade, quase nenhum técnico sustenta. Que a verdade é essa. O Flamengo só ganhou porque os jogadores resolveram ser cavaleiros do Jorge Jesus. E em que momento eles aceitaram ser cavaleiros de outro técnico? Não vai ser bom. Né? E esse é o caso do Flamengo. O Flamengo, o problema dos jogadores é ego. Quando essas criaturas se livrarem do ego, o Flamengo vai longe. É capaz do Flamengo ser rebaixado porque eu não gostei desse técnico. E é verdade. Quantas vezes
o Flamengo passou mal bocado, trocava o técnico, às vezes o cara da comissão técnica ele saía e disparava. Quantas vezes a gente não viu isso? Né? Uhum. No caso do Botafogo não é isso, não tem projeto. Ah, virou SAF, cadê projeto? Qual diretoria chega pra gente e diz assim, olha, a gente tem tal e tal e tal e tal projeto, a gente quer que o time jogue assim, 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 assim. Não é isso que eles fazem, chegam até que a gente quer que jogue assim, 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 assado. O cara perde 3 jogos, chama um com técnica de jogo totalmente diferente. Sim, Não adianta. sim. O problema é, lá fora ele é estável. Lá se ele fazer um contrato para 2, 3 anos, ele vai ter 2, 3 anos, a não ser que ele faça um trabalho horroroso. Uhum. Quantas vezes Sim. a gente lá fora, o Borussia mesmo, o do André, quantas vezes não seguraram um técnico que saía de uma competição grande, saía de não sei o que, parará, a diretoria segurava o técnico, quando tinha que trocar, trocava com a mentalidade relativamente parecida. Aqui no Brasil isso não acontece. Eu, no lugar dele, se tivesse uma proposta no lugar, mesmo com um time na primeira colocação, eu também sairia, porque na hora que ele chegar, tiver na quinta, sexta, sétima colocação, vão demitir ele, não vai estar nem na zona de rebaixamento. Bastou sair do G4 da Libertadores, vão demitir o cara. Só para como questão de falar, né, que o Botafogo agora vai atrás do Bruno Lage, que é o técnico português, se não me engano, técnico do Wolverhampton, né? É isso, na Inglaterra? Se eu estiver enganado. Que tem aí um jovem treinador, poderia ser importante para o Botafogo, talvez. Que nível de opções o Botafogo poderia achar no mercado, o Bruno, para encontrar uma solução para o lugar do Luiz Castro? Olha, se o Botafogo buscasse até no próprio mercado sul-americano, seria até uma boa. Mas como a gente sabe que o Textor ele tem uma visão mais empresarial, ele tem os contatos dele na Europa, inclusive no caso do Lyon, que ele é dono lá, talvez buscando um nome na Europa ele consiga arrumar alguma coisa melhor do que aqui. Porque nós tivemos já nomes de Bruno Lage, Jorge Jesus e Rogério Ceni. Sinceramente, o Rogério Ceni para o Botafogo não seria bom. Não seria bom, porque eu não seria bom porque ele acabou de ser queimado no São Paulo. Acabou de ser queimado. Apesar de que a situação do Botafogo é muito melhor do que a do São Paulo. Só que o grande problema do Rogério é que ele tenta ser teimoso. Ele acha que inventou futebol e ele tenta inventar a roda a cada mexida que ele faz. Já vejo um problema aí do Rogério, que inclusive ele é um cara que não sabe controlar grupo. É um cara ruim de grupo. Que já era como jogador. Mas com técnico isso escancara. Mas não dá para chamar alguém da comissão técnica, do técnico que estava ali? Não, poderia também. Seria uma. Só que eu acho que a gente deu para ver que o Luiz Castro ele pegou toda a comissão dele e mandou para a Arábia Saudita junto com ele. Então, complica, né? Bom, o Bruno Lage, só para falar, o Bruno Lage ele tem boas passagens pelo Benfica. E desses 3 aí é o que mais tem chance de ir pro Botafogo. Eu acho que até melhor que o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, depois que título de 2019, também ele não fez mais nada. Muito bem. Bom, vamos então começar, mudar de assunto para falar dos 4 grandes de São Paulo. Vamos começar com o Corinthians, que no domingo, às 11 da manhã, enfrenta o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena e que terá aí a presença do Matias Rojas, jogador que era do Racing da Argentina e que vai assistir o jogo da tribuna. Ele que estará inscrito para o jogo do playoff da Conmebol Sul-Americana no jogo dos dias 11 e 18 de julho, quando vai enfrentar a equipe do Universitário do Peru, o primeiro jogo da Neoquímica Arena, o segundo jogo do dia 18, lá em Lima, no Estádio Nacional, onde foi palco da final da Libertadores, e que é um estádio... Não, é estádio monumental, André, estádio monumental. É o monumental, né? É o estádio que é o monumental estádio... que é o estádio universitário, também é um dos estádios de que a seleção peruana costumava mandar os seus jogos lá. De vez em quando, acho que manda lá ainda. Alguns jogos, assim, mas a maioria do estádio nacional de Lima. Não é sempre, mas
manda de vez em quando lá. É um estádio complicado, acanhado, mas é A o... torcida lá pega lá no Peru. A torcida lá é... Bicho pega. O jogo contra o Esgrima foi um negócio de louco. Uhum. Mas mais por causa dos argentinos que não sabiam perder que do universitário. Estamos falando aí de possibilidade de jogadores expulsos do lado do universitário, enfim, aquela coisa toda, mas que o goleiro foi pagado dentro de uma voadora lá, do jogador lá do ginásio de esgrima, enfim. Sim. Não sei se vão analisar para expulsar o cara também, mas de qualquer forma, o Corinthians pega esse Red Bull Bragantino para tentar remontar depois de ter conseguido a vitória contra a equipe do Liverpool do Uruguai. O que dá para esperar deste Corinthians contra os Touros de Bragança Paulista? Só para ser rápido, porque tá rolando o tempo. Eu acho que o jogo do Corinthians é difícil contra o Bragantino, porque o Bragantino vem muito embalado. O Bragantino não perdeu até agora, desde a volta da data FIFA. Ganhou de 4-0 do Flamengo, ganhou de 2-0 do Oeste e enfiou 7-1 no Taquari do Paraguai, que infelizmente é o time que hoje está brigando para não cair no Campeonato Paraguaio. Mas o time do Bragantino é o time que mais aproveitou a data FIFA para arrumar o seu time, arrumar os seus esquemas, e é o time de melhor campanha do futebol brasileiro desde a data FIFA. Porque não perdeu um só ponto. Não perdeu um só ponto. E eu não sei se lá em Itaquera o Corinthians se sustenta contra o Bragantino, não. Ainda mais porque o jogo vai ser 11 da manhã de domingo. Imagina o calor que vai estar esse 11 horas da manhã de domingo. E o time do Corinthians titular não é um time confiável. Jogou contra o Liverpool, meteu a base e tudo, fez 3-0, parabéns. Só que o time para pegar um Bragantino, que é um jogo complicado, o time do Corinthians ainda não é confiável. E se a gente olhar muito bem também, né, assim, é o Corinthians que tem um processo de crise financeira, está tentando pagar algumas dívidas, e em época de eleição no clube também, tem esse ponto, que é o mais crítico, o mais complicado. A situação do Lírio não é das mais confortáveis como presidente do Corinthians, e o time também, né, está próximo à zona de rebaixamento, não está tendo, os resultados não estão vindo, o Luxemburgo já está aí há quase 20 jogos no comando, e as coisas parecem que com os veteranos não conseguem acontecer. Será que o caminho seria com a molecada contra o Red Bull Bragantino? Olha, é um caminho, para falar bem da verdade, é um caminho. Não sei se é o ideal, assim, mas veja, na ausência de opção, a gente já viu vários clubes que a molecada chegou e renovou o time. Eu acho que a molecada tem mais essa função de oxigenar um time do que ser responsável, porque ao você colocar essa galera que, até pela idade, não tem tanta experiência assim, não estou falando que são jogadores ruins, eu estou dizendo o seguinte, não dá para você colocar sob o guarda-chuva de uma pessoa que não pegou uma final grande. A maioria dos clubes do país, né, a divisão de base, eles jogam, mas quantas que vão lá para fora jogam uma final lá fora, pega time grande, né, disputa final. A gente pega, assim, mal ou bem, a gente tem o Palmeiras, tem o Flamengo e tal, mas não sei se a galera aguenta isso tudo agora. Pode ser uma solução para você fazer um mistão, mas não dá para você montar uma seleção com eles. Beleza, muito bem. Lembrando que 11 da manhã na Neoquímica Arena. Se o sol tiver pesado, o que os jogadores vão sofrer vai ser brincadeira, né? Tem esse detalhe também, né? Agora, se chover, beleza, tá de boa. Mas às 11 da manhã é sacanagem. É muita sacanagem. Outro time grande que vai jogar no final de semana, o São Paulo recebe o Fluminense 4 da tarde no Morumbi. O São Paulo que se classificou em primeiro lugar do grupo da Sul-Americana, Bruno, e que pega o Fluminense, que foi um dos piores primeiros colocados da Libertadores. O
time que tá ali meio que na cana, empatou com o Sport Cristal, já não consegue ter a mesma qualidade e nível de jogo que o sendo nas últimas partidas. E o São Paulo que não vai contar com o Caleri, com uma lesão nas costas, e o Beraldo que se machucou numa lesão no treinamento de quinta-feira, de quarta-feira. Ele que está aí na mira de Borussia Dortmund e Brighton, aí na janela de transferência. Que esse São Paulo vai ter que se remexer para pegar o Fluminense, hein? Rapaz, depois daquele jogo eu achei que a tal da zica ela tinha acabado. Quarta-feira o Beraldo me machuca, o Caleri sente dor nas costas, ainda menos logo que o Pablo Maia, depois daquela entrada criminosa que o cara lá do Tigre deu, pelo menos voltou a treinar. Eu vejo o São Paulo complicado, porque o São Paulo vai sofrer contra o Fluminense, mesmo o Fluminense que capengou para conseguir esse primeiro lugar contra o Cristal, ficou um gol de ser eliminado, vai sofrer porque não tem peça de ataque. Não tem, o Caleri tá machucado, o Caio Paulista não vai poder jogar porque ele tá em contrato com o Fluminense, já não vai ter o Beraldo, ou seja, vai com o que tiver aí, porque não tem outra escolha. E o Fluminense, o Diniz, que é aquela coisa que a gente fala, o Fluminense, o trabalho do Diniz é igual ao refrigerante de 3 litros. Começa bem, mas acaba o gás no final. E eu acho que o gás tá acabando até mais cedo do que a gente esperava. Porque esse ano, tudo bem, o elenco do Fluminense não é a oitava maravilha do mundo, tudo bem. Só que dava para tirar um pouco mais do time do Fluminense. E não consegue porque o Diniz tem essas teimosias que ele sempre mostrou. No Atlético Paranaense, no Fluminense na primeira vez, no São Paulo, no Santos e de novo no Fluminense de novo. Parece que o Diniz nunca vai aprender que ele tem que mudar um pouco essa filosofia que ele tem. Você tem que ser a favor do dizinismo. Você tá em brincadeira. Eu sofri com isso 2 anos, pô. E outra coisa, né, Eduardo? Esse Fluminense do Eduardo e do Fernando Diniz, hein? Será que dá para avançar alguma coisa? Se fosse meu, eu avançaria muito para começar o sistema. Não, mas, cara, não sei. Olha, o Fluminense, eu acho que o Diniz faz até um trabalho legal, mas o maior problema é isso que o Bruno relatou, assim. É teimosia. Mudando a filosofia de jogo, conseguindo surpreender o adversário, ajuda muito. Porque na hora que você pega os técnicos que estudam um time adversário, acabou pro Fluminense. Até que o Fluminense não tá jogando tão mal quanto eu imaginei que ele jogaria esse ano. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então, agora para o outro grande paulista. O Palmeiras que recebe o Atlético Paranaense. Não, é lá em Curitiba. Até Atlético Curitiba. Curitiba, né? É lá no sul. É lá no sul. Agora na Liga Arena. A Liga Arena, é verdade. Nossa, é verdade. Que Novo nome. do estádio do Atlético. E o Atlético Paranaense vai enfrentar aí o Palmeiras, um jogo bem interessante. De 2 times que jogam para frente, que estão acostumados com o gramado sintético. O Atlético Paranaense que foi muito bem na fase de grupos do grupo complicado, do Atlético Mineiro e do Libertad do Paraguai. Então agora chega para esse confronto com o Palmeiras. O Palmeiras que fez uma atuação muito boa, muito convincente contra o Bolívar de La Paz, um time que tinha vencido o Cerro no Paraguai durante a fase de grupos. Se esperava que fosse aprontar alguma coisa, mas o Palmeiras soube neutralizar isso em 20 minutos e botou um ritmo de velocidade absurdamente para tentar resolver o jogo de uma maneira espetacular, com o Veiga jogando um absurdo cada vez mais. O Rony, mesmo com febre, jogando um absurdo também, fazendo gol, dando passe para outro, Piquerez dando 2 assistências. É um nível de jogo, né, o Bruno, que assim vai colocar à prova de como que esse Atlético do Wesley Carvalho, que já foi treinador da categoria de base do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil Sub-20, e que tinha tido o Gabriel Menino como seus jogadores à época na categoria de base do Verdão, pega esse Palmeiras, encontra o seu ex-clube para tentar remontar um nível de equipe do Atlético, que pode perder o Vitor Roque para o Barcelona, provavelmente, e tem um fator de pegar o Palmeiras que está tentando repegar de novo a crescente depois de 2 derrotas consecutivas.
O Palmeiras, a gente vê que o jogo contra o Bolívar era um jogo protocolar mesmo, que mesmo se o Palmeiras não vencesse, estaria classificado, mas conseguiu a primeira campanha geral. E vai ser um jogo interessante esse Atlético e Palmeiras, porque são dois times que vêm jogando bem. O Atlético Paranaense, ele fez 3 jogos bons, inclusive até mesmo com a derrota com o São Paulo. Na derrota com o São Paulo, o Atlético merecia ter ganhado o jogo. Depois contra o Libertad, né? Depois contra o Libertad e a Aliança Lima também jogou bem. Também na rodada do Brasileiro também, contra... Eu acho que não lembro quem foi. Então vai ser um jogo bem interessante. O Palmeiras, que agora vai entrar também nesse clima aí de maratona, que vai ter o jogo contra o próprio Atlético, depois vai ter 2 duelos contra o São Paulo, mais o jogo contra o Flamengo, que inclusive é talvez o grande jogo dessas próximas rodadas, e a final da Libertadores, quem sabe lá em agosto, né? Dependendo da situação. A situação do Palmeiras ela está teoricamente tranquila, até mesmo tá tão tranquila que a torcida do Palmeiras ela protestou sobre o avião da tia Leila, inclusive, mas eu não vejo tanto motivo para a reclamação da torcida do Palmeiras, sendo que o time mais uma vez, foi a 5ª melhor campanha em 6 anos na Libertadores e vai muito bem no Campeonato Brasileiro, apesar de que hoje o líder é o Botafogo. Rapidinho, Eduardo, quero saber de você a sua expectativa de Atlético Paranaense e Palmeiras. Resumindo, o jogo vai ser no Sul, que já facilita muito o trabalho. Começa daí. Facilita bastante. Mas eu gostei desse chaveamento. A gente vai ter uma fase de grupos aí, né? Palmeiras, Botafogo. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, né? Vai fazer fase de grupos ali, né? No domingo que vem a gente tira, né? Pega ali as vitórias ali e vê quem passa em primeiro do grupo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, falando do outro paulista agora, o Santos. Nossa Senhora. Meu Deus. Pai amado. O Santos conseguiu vamos pular o Santos? O Pula, Santos por favor, vai até pula, Mato Grosso, é isso? Para pegar o Cuiabá. Depois de ontem, pula, André. Pula. Conseguiu o impossível, o Santos. Conseguiu empatar com o Blumen com um jogador a menos. O Blumen que é o lanterna do Campeonato Boliviano. É o lanterna. Esquece. Lucas Lima perdendo pênalti foi sacanagem. O Santos perdeu $600 mil graças ao Lucas Lima. Próximo, pessoal. Próximo. É complicado. Próximo. Mas, assim, a gente fala do Santos quando ele for jogar contra o Vasco. Mas assim, o Paulo Turra, ele vai ter um trabalho complicado para lidar para esse Santos, né, Bruno? É complicado. Próximo assunto, por favor. E aí, o Eduardo, o que dá para esperar de Cuiabá e Santos? Olha, é o jogo para preencher grade de TV paga, né? Aquele jogo, de preferência, que tem que ser segunda às 8 da noite, sozinho, isolado. De novo, igual o Vasco Cuiabá, velho. Curiosamente, os dois times estão brigando lá embaixo, né? Sim. Diga de passagem. E tem o David. O lado bom é que o Cuiabá, jogando o que tá jogando, contra esses dois, é assim que ele vai se livrar do rebaixamento. Santos que acredita que conseguirá a vaga na Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro. Acredita nisso que é bacana. Via convite. O presidente Almeida falou que ele ainda acha que tem convite aí na Copa do Brasil. Só para entender, o Bruno, a vaga na Copa do Brasil pelo Brasil vai ter que ser pelo quê? Ele tem que chegar pelo menos entre os 6 primeiros, mas dependendo das vagas aí que vai sendo campeão, da Sula, da Libertadores, vai aumentando. Copa do Brasil também, dependendo. Até 9 vagas, porque ano passado o São Paulo chegou nessa Copa do Brasil. Basicamente a galera que vai para Libertadores tem vaga na Copa do Brasil. E aí deu ranking também, não é isso? Não tem mais ranking. Não tem mais ranking. Agora não tem mais o ranking. Não tem mais. Tá. Perfeito. Bom, então vamos lá então para o nosso palmetômetro do brasileiro. Vamos lá. São Paulo e Fluminense, no sábado, 4 da tarde. Bruno. Tá difícil o São Paulo, hein? Mas eu vou de 1-1. 1-1. Eduardo. 2-2. Fica bonito. Placar bailarino. Bom jogo. 6:30 da tarde, eu vou de 1-0 São Paulo.
6h30 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza, Bruno. Ah, esse jogão, hein? Jogão. Fortaleza que terminou em primeiro lugar e ainda ajudou o São Lourenço na Sul-Americana. Acho que vai ser Eduardo? 2-2. 2-2. 2-2. 2-0 porque vai ser no Maracanã. Certo. O Flamengo vai ser 2-0, botar o Flamengo também. 6h30 da tarde, na Itaipava Arena, Fonte Nova. O Bahia pega o Grêmio. Bruno. Já é véspera de Copa do Brasil, já. Já é véspera de Copa do Brasil. Acho que dá 1-0 pro Grêmio. Eu vou no Eduardo? 1-0 no Bahia. Vou ajudar os times da casa. Beleza, eu vou de 2-0 Grêmio. Esse aqui jogo vai ser interessante, hein? 9 da noite, Internacional e Cruzeiro, Bruno, no Beira-Rio. Jogo interessante mesmo. Eu acho que vai ser como, apesar do Inter não jogar, só jogou nesse último jogo do Independente Medellín, porque o Independente Medellín é um pipoqueiro igual quase todo o time colombiano. Acho que vai ser 2-1 pro Inter. Eduardo? Eu vou botar o Cruzeiro pra ganhar lá. Vou botar 1-0 pro Cruzeiro. Só lembrando, Cruzeiro no último jogo não fez um chute no gol contra o São Paulo. Zero chute no gol. E ainda assim ganhou. Cruzeiro que evoluiu muito bem, aliás, nos últimos 4 jogos aí. Menos jogo do São Paulo. Menos jogo do São Paulo. Eu vou de 3-2 Inter. Corinthians e Red Bull Bragantino, domingo, 11 da manhã, na Neoquímica Arena, Bruno. Minha nossa. Esse vai ser jogo difícil, hein? Sei não, mas acho que tá com uma cara de uma zebra aí, rapaz. Acho que vai ser 2-1 pro Bragantino. Bragantino. Eduardo? Eu acho que esse aí vai ser um empate da rodada, assim, aquele 0-0 trágico. Bom jogo, mas aquele 0-0 trágico. Eu vou de 1-1. Sabe, 0-0, aquele 0-0 trágico, quando os dois times vão bem, jogam legal, mereciam fazer o gol, mas não conseguiram. Você fala, caraca, merecia ter saído o gol, sabe? Sim. Eu vou de 1-1. Botafogo e Vasco da Gama, no Milton Santos, 4 da tarde. Vasco sem técnico, hein? Vasco sem técnico, o Botafogo sem técnico, teremos o clássico dos sem técnicos. Nossa. Quanto que vai pra cá? Eu acho que ainda dá 1-0 Botafogo, gol de pênalti do Tiquinho. Eduardo? Esse jogo vai ser onde? Vai ser no Engenhão? Newton Santos. Que é o Newton Santos. Que é o Newton Santos. Novo nome. Porque o Botafogo, eu sinto saudade, que agora quando ele não joga no Engenhão, ele manda pra qualquer lugar. Podia mandar lá pra Niterói, naquele campo antigo dele, que é bonito, tá funcional ainda. Caio Martins. Eu vou botar 2-0 pro Botafogo. Botafogo aí segurando a liderança, de repente até aumentando aí a distância pro Palmeiras, que é o segundo colocado. Eu vou de 2-0 Vasco. Caramba! Eu acho Ele tá que querendo Vasco ajudar vai o levar. Palmeiras, é isso aí. Tem que Mas também ajudar. o momento do Vasco agora, com esse momento do Guilherme, né? O garoto, né? Que tá pegando o elenco do nível de motivação, eu acho que vai motivar muito o Vasco, né? Assim, Aliás, de esses uma times maneira. cariocas que... Desculpa, fala aí, André. Ele foi no treinamento hoje, tal, bem legal. Bem legal mesmo. 4 da tarde, lá Só no rapidinho, André, Independência. dos times cariocas que eu comentei dos estádios, só deixar aqui o meu protesto aqui, que o Fluminense também, acho que 1 ou 2 rodadas atrás, ele mandou o jogo lá pra Volta Redonda, em vez de mandar lá para as Laranjeiras, porque não dava pra jogar no Maracanã. Pô, os caras estão com estádio disponível, estádio bacana e tal, pô, reutiliza estádio antigo. Pô, imagina um Botafogo e Vasco lá em Niterói, cara. Um jogo com uniforme clássico. Rapidinho. Atlético Mineiro e América Mineiro, 4 da tarde. Clássico Acho de que no Minas. Mineirão, né? Clássico de Minas. E aí, Olha, Bruno? eu acho que o América conseguiu uma vitória histórica lá no Penharol, se classificou, mas ainda acho que dá Galo, 2-1. Eduardo? Vou 2-1, eu vou acompanhar o Bruno. Perfeito.
Atlético Paranaense Palmeiras, a partir das 3h30 da tarde aqui na LDE, jogo na Liga Arena, em Curitiba. Bruno? Esse vai ser um jogo complicado, porque o Abel também vai amarrar o jogo também, o Atlético em casa vai pressionar. 1-1. Eduardo? Olha, diz o Zico que é gramado sintético, o pessoal tem dificuldade para jogar, é muito diferente e tal. Mas como os dois estão acostumados e a bola rola um pouquinho mais rápido no gramado sintético, eu vou botar que vai ser as goleadas da rodada 4-2 para o Atlético. Caramba! Eu vou... 4-2 do Palmeiras? Eu vou de 2-1 Palmeiras. Gente, já tem que Jogo é sonhar como bom complicado. torcedor, a gente... É que Né? você não vê os placares absurdos que o André dá quando o Fernando faz O Atlético Paranaense faz o teve 3 vitórias programa. consecutivas em casa. O cara falou que num jogo aí o cara falou que num jogo aí do Bahia contra o... Acho que foi recente lá e mandou 2-0 pro Bahia, velho. Mas eu vou dar 2-1 aí pro Palmeiras para cima do Atlético Paranaense. Cuiabá e Santos, Minha lá nossa. no Mato Grosso. Pula, cancela isso aí. Por favor. Não, cancela. Tá. Eu vou só dar rápido. 0-0. 0-0. 0-0, Eduardo. 1-0 pro Santos de gol contra do Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá vai vencer o Santos por 2-0. Só acho. Para fechar, Goiás e Curitiba na segunda-feira. Minha nossa senhora, velho. Meu Goiás Deus do classificou com céu. vitória espetacular contra o Independiente Santa Fé. Sim, mas no brasileiro, rapaz. Eu vou 1-0. Para qualquer um dos lados. 1-0. Não, Curitiba não ganha, velho. Curitiba não ganha, velho. Curitiba não ganha, velho. 1-0 Goiás, chorado, porque o Curitiba tá numa fase, velho, que... Eduardo? 1-0 para qualquer um dos lados. Só placar assim, exato, mas independente do time, assim. Aquele 1-0 nos acréscimos de segundo tempo, sabe? Eu vou de 2-0 pro Goiás. Acho que esse Goiás está começando a ficar arrumadinho esse time, viu? Olho nesse time esmeraldino, hein? Vai dar o que falar nessa segunda parte da temporada, hein? Vamos ver, né? O trabalho tá vai começar a dar frutos, hein? Esse time tá começando a ficar ajeitadinho, hein? Quando ficar ajeitadinho, vai ser difícil de pegar, hein? É que o Goiás sempre é um time alternativo. É o time... O negócio é o seguinte, antes de fazer as trevas da Libertadores, eu tenho 3 matérias para mostrar, né? Então, vamos lá. Primeiro, os resumos dos times lá do Distrito Federal. Vamos lá. Fala, galera. Começando aqui hoje o primeiro episódio do Furo na Rede em 2023. A gente vai falar hoje sobre Candangão, sobre Real Brasília, sobre futebol feminino e muito mais. Então, roda a vinheta que a gente já volta. E para começar o programa, a gente vai falar da final do Candangão. A final do Candangão aconteceu nos últimos 2 finais de semana, no confronto entre Real Brasília e Brasiliense. O Real Brasília venceu o favoritismo do Brasiliense, que vinha de 7 finais consecutivas e se consagrou campeão pela primeira vez na sua história. Exatamente. O primeiro jogo foi no Cerejão, mando do Brasiliense, torcida única. O placar foi 3-2, um jogo bem movimentado, 2 gols do Tobinha, 1 gol do Igor e pelo lado do Real Brasília, o gol do Juan, numa falha bizarra do Sucuri. Isso deixou tudo aberto para o segundo jogo da final. No jogo da volta, Pedro, foi lá no estádio Defele, mando do Real Brasília, onde o Matheus Jesus fez gol aos 35 minutos do segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, o Wendel catou 2 pênaltis e o Hernani Brocador meteu uma bola na trave. O Sucuri acabou fazendo 2 defesas, mas não foi o suficiente para tirar o título do Real Brasília. Real Brasília campeão do Candangão 2023. Além do título do Real Brasília, a equipe também conquistou 6 prêmios individuais na seleção do Candangão. O craque da galera foi o Ederson, camisa 10 do Real Brasília. O Gabriel Botelho fez uma entrevista com o atleta. Confira. Ederson, queria te perguntar a importância do título inédito para o time de vocês agora. Como que está a expectativa para o resto do ano? Então, para o resto do ano, a gente não tem calendário. Aí agora a gente conseguiu o calendário para o ano que vem todo. Né? Mas
Agora a gente vai comemorar. É, com certeza, com certeza. Segunda a gente vai ver como é que fica aí. E a manutenção do time esse ano para disputar a Série D também ano que vem? Então, Vocês estão com a expectativa de manter todo mundo? Vocês também têm um projeto de subir os meninos da base, o time cada vez mais novo, né? sim, cara, os meninos aí deram todo mundo recado. Todo mundo Com certeza. viu. Os meninos aí foram, nossa, foram perfeitos, cara, pra mim, do meu ponto de vista, bem demais. A pressão todos em cima deles e eles deram a resposta. Até porque você também cabeçando o time, né? Um dos mais velhos. Tudo que se encaixou, né, mano? Quando tudo se encaixa ali, é difícil dar errado. E graças a Deus deu tudo certo. E como é que você descreve o processo para liderar os meninos aí esse ano, esse campeonato? Como é que foi para você? Então, cara, eu sou o mais velho, aí tem o Thiaguinho, tem os outros aí que são mais experientes, né? E, só que os meninos obedecem, cara. A gente fala as coisas pra eles, obedecem, fazem o que a gente pede, fazem o que o treinador pede. E o resultado disso foi tudo isso que tá acontecendo, né, mano? Vale salientar que as duas equipes que foram para as finais se classificaram para as competições nacionais de 2024. Tanto o Real Brasília quanto o Brasiliense se classificaram para a Copa do Brasil, o Brasileirão Série D e a Copa Verde de 2024. E nesse ano o DF também teve seus representantes nessas competições nacionais. Brasiliense e Ceilândia disputaram a Copa Verde e a Copa do Brasil, porém já foram eliminados. Agora o que resta é a Série D. E pela Série D, Brasiliense e Ceilândia dividem o grupo com Real Ariquemes, União Rondonópolis, Anápolis, Iporá e Operário. E agora vamos falar do futebol feminino aqui do DF. Na Série A1, elite do futebol feminino, o Real Brasília é o único representante aqui da capital. Já são 7 jogos, apenas uma vitória, um empate contra o Corinthians e 5 derrotas. Apesar de todas essas derrotas, né, as esperanças se renovam com a nova contratação da técnica Camila Orlando, que foi campeã com o Bragantino na Série A2 no ano passado. Agora confira com a gente os próximos jogos do Real Brasília. Os próximos confrontos do Real Brasília são Real Brasília aqui em Brasília contra o Atlético Paranaense. Ele viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, volta para o DF para enfrentar o Ceará e vai contra o Ferroviário no interior de São Paulo. E pela Série A2, os representantes do DF são Minas e Crespon. Ambas equipes estrearam com derrota em suas estreias, mas vale ressaltar que o Crespon é o maior campeão aqui do DF. Detalhe para as derrotas, o Minas perdeu aqui em casa para o Taubaté por 1-0. Já o Crespon foi até Bragança Paulista e perdeu por 7-0 para o Bragantino. Esse primeiro jogo do Minas contra o Taubaté aconteceu no Defelê. Nós fomos cobrir. Inclusive, fica o convite para você acessar nossa matéria. Minas, Brasília e Crespon dividem o mesmo grupo na Série A2. Se liga quais são os próximos confrontos das equipes. O Minas viaja para BH para jogo contra o América Mineiro, volta para Brasília no final do mês para disputar contra o Crespon e, mais uma vez, viaja para o Rio de Janeiro para jogo contra o Fluminense e contra o Botafogo. Já o Crespon enfrenta o São José, tricampeão da Libertadores. Aqui em Brasília mesmo, mas fora de casa, enfrenta o Minas, aí volta para o DF e enfrenta Botafogo e Fluminense no seu mando. E finalizando a participação dos times de futebol feminino aqui do DF, temos Ceilândia e Capital disputando a Série A3. O interessante da Série A3, Pedro, é que é mata-mata desde o início. Então, entre o confronto Ceilândia e Capital, um dos times do DF já vai embora logo no começo da competição. Exatamente. Vale ressaltar também que o Ceilândia herdou uma vaga de um time goiano chamado Atletas de Jesus, que infelizmente não puderam participar da competição e acabaram inscrevendo o Ceilândia para disputar a Série A3. Saindo do campo e indo para a quadra, agora a gente vai falar do Brasília Futsal. A equipe é a última colocada da Liga Nacional de Futsal e teve 3 jogos e perdeu as 3 partidas. A situação do Brasília Futsal é realmente bem complicada, não venceu ainda no campeonato, porém enfrenta agora nesta sexta-feira mais um jogo em casa contra o Umuarama, do Paraná. Confira os próximos jogos da equipe. Além desse confronto em casa contra o Umuarama, a equipe viaja para enfrentar o Foz Futsal e retorna para Brasília para disputar um jogo contra o Campo Mourão. E por hoje é só, pessoal. A bola voltou a rolar aqui para os times do DF. E confira nossas coberturas e nossos próximos vídeos aqui no Furo na Rede. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, negócio é o seguinte agora, vamos colocar aí para vocês a questão da tocha olímpica. Que eu fiz a matéria. Eu fiz a Rapaz, matéria. que é interessante para a gente mostrar aí. Vamos lá, matéria para você. Nessa sexta foi anunciado o trajeto da tocha olímpica das Olimpíadas de Paris 2024. Serão 66 dias passando por quase 90% do território continental francês e os territórios ultramarinos da própria França. A grande surpresa nesse trajeto fica para as ausências das cidades de Lyon, a terceira cidade mais importante, e Clermont-Ferrand. A chama será acesa no dia 16 de abril em Olímpia, na Grécia, na qual será passado de cidade em cidade grega até a chegada na capital Atenas no dia 26 de abril. Um dia depois, a chama será levada ao porto de Pireus, onde será levada pelo navio Belém.
considerando em 1896 ano de fundação das Olimpíadas Modernas até Marsella, onde o trajeto começará de verdade. Marsella, cidade criada pelos gregos no ano 600 a.C., não foi escolhida à toa para iniciar o trajeto que será dividido em 4 partes. A primeira parte será corrida pelo sul da França, começando de Marsella no dia 8 de maio, passando por cidades famosas da França como Montpellier, Arles, onde morou Van Gogh, dando um leve desvio na Córcega, onde nasceu Napoleão, passando por Toulouse, a capital aeroespacial da França, a Bordeaux dos bons vinhos, seguindo ao norte, passando por Poitiers, Angers, Caen, na Normandia, onde passam pelas praias da Segunda Guerra Mundial, o famosíssimo Monte Saint-Michel, Rennes, Nantes e finalmente terminando a primeira parte do trajeto em 7 de junho na ponta oeste de Brest, na Bretanha. De Brest, a tocha sairá de avião para a segunda parte do trajeto que é chamado de Percurso dos Oceanos, que visitará alguns territórios ultramarinos da França, como a Guiana Francesa, perto aqui do Brasil, a Ilha de Reunião na África, o Tahiti, onde serão as provas de surf da Olimpíada, e as ilhas de Guadalupe e Martinica no Caribe, até voltarem ao território continental francês no dia 18 de junho, no qual começa a terceira parte do trajeto. De Le Havre vão descendo para Chartres, Blois do Castelo de Chambord, Orléans, Dijon da famosa mostarda, Troyes, e chegam em Paris no dia da Bastilha, feriado nacional francês em 14 de julho, para a derradeira parte do trajeto. A quarta e última parte do trajeto da tocha olímpica circundará os arredores de Paris por uma semana até o dia 26 de julho, quando finalmente teremos a cerimônia de abertura, que será uma parada de barcos no leito do rio Sena, e a pira olímpica será aceita nos Jardins do Trocadeiro. Serão 64 dias, 68 departamentos franceses, mais de 400 cidades percorridas, 10 mil carregadores de tochas que conduzirão o fogo sagrado da pira olímpica cedida na Grécia até a Cidade de Luz para a maior competição esportiva do planeta. Bruno Mioto para a rádio LDE Live do Esporte. Muito bem, grande Bruno Mioto. Boa salva de palmas. Salva de palmas para a lenda que colocou. É que ficou longo demais, mas o Eduardo ele editou para ficar o vídeo mais curto para passar, mas ficou ótima. É um trajeto bem legal, vai ser um dos melhores trajetos de tocha olímpica que nós tivemos nos últimos anos. Que vai passar por todo mundo, ainda assim estando na França ainda. Lembrando que tem ainda o Pan-Americano, né? Que vamos ter agora em Santiago. Nesse ano aí, né? Negócio seguinte, então para a gente fechar o programa, vou pedir para o Eduardo colocar na tela para vocês agora, para a gente fazer a simulação do sorteio da Libertadores da América. Ó, só lembrar, antes da gente fazer o sorteio, que falar da Sul-Americana, que infelizmente pelo tempo nós não vamos fazer o sorteio da Sula, mas nós temos os duelos da repescagem, que são Barcelona de Guayaquil Estudiantes, Nublense contra o Audax Italiano, Patronato contra o Botafogo, o Colo-Colo pega o América Mineiro, Libertad contra o Tigre, o Corinthians pega o Universitário, o Sporting Cristal pega o Emelec, o Independente Medellín pega o San Lourenço. Então vamos lá, então. Bom, por falta de tempo, nós não vamos fazer da Sul-Americana. Hoje é só da Libertadores. Estamos aí, Atlético Paranaense, Palmeiras, Racing, Boca Juniors, Olímpia, Independente Del Valle, Fluminense e Internacional. Esse é o pote 1, né? É. Isso. Tá. E aí, então, vamos lá. Ó, então, só para lembrar, ó, vamos também fazer o cruzamento também, porque, por exemplo, o duelo do grupo A, da chave A, vai cruzar com o da chave H. O do D com o do E. Aí forma uma chave. Na outra chave temos o B e o G, os duelos do B e o G, e o C e o F no outro lado do A, H, D e E. Aí forma-se o chaveamento normal. Perfeito. Então vamos lá, então. Primeiro clube. Vamos lá. Boca Juniors. Anota aí, hein? Porque daqui a pouco eu vou fazer outro sorteio aí. A Boca. Então deixa anotadinho. Vamos lá. B. Pode ir no B. Boca Juniors, ele ia pegar o... Não. Esse não pode se enfrentar. Tem que ser começa pelo B. Agora vai pro B agora. Pera aí. Você vai fazer tudo aí? Não, porque eu não consigo sortear os dois. Vamos lá. Tá, vamos lá. Vai junto mesmo. Pronto. Aí, ó.
Inter no A. Então, Boca Juniors, Não, tira o gol. Palmeiras, Não, Não. Inter no ar. Inter. Fluminense, Olímpia, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Atlético Paranaense, Racing, Independente Del Valle. Espera aí, deixa eu ver aqui. É Palmeiras, aí C Boca, o D seria o Fluminense, o E seria o Olímpia, o F seria o Atlético, com H, o G seria o Racing, Racing, e Sim, o H e o- seria o Del Valle. Independente Del Valle. Agora temos que colocar os times do pote 2 aí. Volta e pra cá. lembrando, E lembrando enquanto vai que- colocar os times do pote 2 aqui. Lembrando, não tem impedimento de países e de grupos. Não tem impedimento. Não tem impedimento de times do mesmo país, né? E do mesmo grupo. Essa parada aí. Esperar colocar Por os times exemplo, da se cair segunda- Racing e Flamengo de novo, não tem problema. Bom, vamos agora aguardar colocar os times do pote 2 lá. Cai quando tiver os times do pote 2 lá e aí vou voltar a tela de novo. Aguardar aqui rapidinho para vocês. Lembrando que né, jogos de ida e volta, né? E vai acontecer em agosto ainda. Agosto. Né? Por aqui é de 2 meses. Sim. É por causa da Copa do Mundo Feminina. Ah, é verdade. É verdade, bem lembrado. É bem lembrado. A Copa do Mundo Feminino, aliás, temos que fazer material sobre isso, inclusive, né? De passar aí. Eduardo, já está pronto? Já colocou tudo? Para a gente voltar de novo lá? Só para saber. Falta um aqui. Pode dar uma aí quando eu colocar isso, você já imediatamente já coloca lá a imagem. Pronto, foi. Perfeito. Aí. Aí, agora só botar a tela um pouquinho mais cheia. Vamos lá. Isso, boa, Agora garoto. sim. Vamos lá. Bolívar, Flamengo. Calma. Aí, ó. Bolívar, Flamengo, Internacional, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Vai descendo devagarinho. Vamos lá. Deportivo Pereira. Inter, Deportivo Pereira. Tá, então seria Deportivo Pereira e Boca. Não, Deportivo Pereira e Inter. Hã? Deportivo Pereira e Internacional. A Inter, tá. Aí Vamos comentar esse jogo? Não dá precisa. Inter, velho. Dá Inter. Não entendi. Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras e Galo. Aí o Palmeiras se dá melhor, né? De novo, velho. Terceiro ano seguido, velho. Na mesma fase, né? Não, o Palmeiras e Galo foi nas quartas. Nas quartas. C. Flamengo. E Boca. Flamengo e Boca. Boca eu acho que leva melhor, hein? Tá bom, hein? Já tá bom, hein? O Del River já tá aí contra o Fluminense. Fluminense e River Plate. De novo. Caraca. Vamos ver. Mais pra baixo. Vamos descer. O E. Argentino Júnior e Olímpia. Bom jogo. Vamos lá. Bolívar e Atlético Paranaense. Aí o F, Atlético Paranaense e Bolívar. Putz. Pelo menos tá pertinho, hein? Os clubes, é pertinho. O Atlético vai Viagem pegar uma altitude pequena. fodida, hein? E o G, Racing Nacional, velho. Racing Nacional. E Nacional, Independente. E o último, e Atlético Nacional e Independente Del Final Valle. da Libertadores 2016. E Nacional e Independente Del Valle. 2 times interessantes. Então, vamos lá. Vou pedir para subir de novo. Não, já tenho aqui. Eu já tenho aqui os A gente poder... Vamos lá. Então seria... Deportivo Pereira Internacional.
Atlético Nacional e Independente Del Valle, uma das quartas. Tá. O Inter pegaria o Del Valle. E Fluminense contra Argentinos Júnior e Olímpia. Ou seja, teria River pegando Argentinos Júnior e Olímpia, o Fluminense pegando esses dois. Deixa eu ver aqui. Agora vamos lá. Palmeiras e Galo contra Racing ou Nacional do Uruguai. Podemos ter aí um Palmeiras e Racing, um Galo Racing. Aí o C com F. Flamengo e Boca Juniors contra Bolívar e Atlético Paranaense. Ou seja, teríamos talvez um Flamengo e Atlético Paranaense nas quartas de final. Pra variar, né? Pra variar. Pra variar. Uma coisa que acontece pouco. Sim. Repetindo, se a gente pegasse assim, vamos repetir de novo. Deportivo Pereira Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, Flamengo e Boca Juniors, River e Fluminense, Argentino Júnior e Olímpia, Bolívar e Atlético Paranaense, Racing Nacional e Independente Del Valle. Tá. Se passarem, teremos Inter contra o Independente Del Valle, o River ou o Fluminense enfrentando o Argentino Júnior ou Olímpia, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, um desses dois enfrentando o Racing ou o Nacional do Uruguai. Aí teríamos o Flamengo e o Boca, um desses dois enfrentaria Bolívar ou Atlético Paranaense. Okay. E aí vai chegando vai afunilando até a final. Até o Maracanã. Perfeito. Bom, para a gente fechar, vamos trazer para vocês agora uma matéria sobre os confrontos da Copa do Brasil, que vai pegar fogo, sem dúvida nenhuma. Dá uma olhada só. Por meio de sorteio ficaram definidas as partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Os clubes classificados fazem os primeiros embates no dia 5 de julho. Os jogos de volta que definem quem passa de fase estão marcados para o dia 12 do mesmo mês. Confira como ficaram definidos os jogos. Promovendo um clássico paulista, o São Paulo vai encarar o Palmeiras. Já o Bahia vai jogar contra o Grêmio. O Corinthians, que sofreu na classificação, vai pegar o América Mineiro. O Flamengo vai duelar com o Atlético Paranaense mais uma vez. Vale lembrar que o rubro-negro foi campeão da edição do ano passado. Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense vão poder definir as partidas jogando em casa. Neste ano, os 4 clubes que avançarem para a semifinal receberão um prêmio de R$9 milhões da CBF. Reportagem Henrique Carmo. Muito bem. Lembrando para vocês que o editor foi enganado e pegou os confrontos do ano passado. Só para deixar claro. Lembrando que Corinthians e Atlético Mineiro terá que ser obrigatoriamente a mudança de data por conta de que o Corinthians vai jogar no dia 11, jogo de ida da fase de playoff da Conmebol Sul-Americana contra o Universitário, que aí vai ter que mudar o jogo de volta contra o América Mineiro. Bruno Mioto, seu destaque final, por favor. Esse final de semana aí que vai ser importante pro Campeonato Brasileiro. Quarta que vem teremos Copa do Brasil e o sorteio da Libertadores. É que agora, como a temporada europeia tá parada, aí vamos falando mais de futebol nacional, futebol sul-americano, que vai cozinhar o Galo nessas 2 semanas que vier. Eduardo Couto, seu destaque final, por favor. Meu destaque final vai para Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo em casa, jogo bom. Eu acho que esse é o grande jogo da rodada. Não tem o que fazer. Esse vai ser o jogo que a gente vai passar a semana comentando. Perfeito. Bom, eu lembro para vocês ir lá no meu canal no YouTube, porque tem lá um vídeo falando da tabela que saiu da Bundesliga, inclusive, nessa sexta-feira, com a primeira rodada, que vamos ter da Clássica, e ainda a indefinição do que vai acontecer com o exibidor para o Brasil, já que a dificuldade de informações novas ainda acontecem. Não temos ainda muitas atualizações até o presente momento. Mas a tabela, pelo menos, já foi divulgada. Certo? Todos muito obrigado pela audiência, pela companhia. Ótima sexta-feira para todo mundo. Lembro para vocês que neste domingo, 3h30 da tarde, tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Estaremos juntos para levar as emoções para vocês. E logo depois do jogo,
inédito para vocês, o Grande Prêmio da Áustria em Spielberg, no circuito de Red Bull Ring. Um abraço para vocês, uma boa noite, cuide-se bem. Forte abraço, pessoal. Até mais. Falou!